amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam novamente todos bem-vindos ao nosso estudo. E como sempre, antes de iniciarmos essa preleção, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevar os nossos olhos espirituais ao alto e orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Na parábola dos criados inúteis, encontramos aspectos da vida rural, imagens facilmente entendidas por eles da época. Seus princípios são tão aplicáveis hoje quanto na época em que foram ensinados. Creio que nesta parábola Jesus estava ensinando a seus discípulos a respeito da fé e da fidelidade. Vamos então ao texto da parábola. Aspas. Disseram aos apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transporta-te daqui para ali no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, lhe dirá quando ele se recolhe ao campo: vai já te pôr à mesa, e que ao contrário não lhe ordene: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e eu bebo. Depois comerás tu e beberás? E quando o servo tenha feito tudo o que lhe foi ordenado, porventura lhe fica o Senhor em obrigação? Claro que não. Pois assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizeis: somos uns servos inúteis. Fizemos apenas o que deveríamos fazer. Isso está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, dos itens de 5 a 10. Hoje, vivemos em um mundo diferente do mundo desta parábola, não é mesmo? Em nossa era, as convenções das leis do trabalho, chamado CLT, e os acordos sindicais garantem amplos direitos ao trabalhador. Mas não era assim na Palestina do século I. Quando comparamos o mundo do nosso tempo com o mundo do tempo dessa parábola, a relação entre o empregador e o empregado nos dias de Cristo nos parece absurdamente injusta. Nos dias de hoje, depois de um estafante dia de trabalho no campo, qualquer trabalhador mereceria, no mínimo, um pouco de consideração do seu patrão. Mereceria até muito mais. Era digno de uma recompensa e de muito reconhecimento. Mas nos dias de Cristo, a relação de trabalho não era assim. Essa é a parábola das perguntas. Vamos então à primeira pergunta. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? Não há nos evangelhos indicação alguma de que os discípulos fossem donos de terras ou de servos. Jesus estava apenas apelando para a imaginação deles. Qual deve ter sido, então, a reação dos discípulos à pergunta de Jesus? É a nossa pergunta. A narrativa não resista, mas é possível imaginá-la, não é mesmo? Pedro, o mais afoito dos 12, talvez tenha dito: se fosse dono de um servo, eu nunca diria isso, mestre. Se Pedro reagiu desse modo, reagiu de acordo com as épocas e os padrões da época. Jesus prossegue o diálogo fazendo uma pergunta. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenhas comido e bebido, e depois comerás e beberás. Pedro de novo indagaria: sim, mestre, eu diria isso para o servo. De fato, um senhor, quer gentio, quer judeu, por melhor que fosse, jamais convidaria o escravo para tomar lugar à mesa do jantar. O senhor não comia com o servo. Após chegar do campo onde trabalhara, arduamente lavrando a terra, cuidando do gado, o servo ainda teria muitas outras coisas a serem feitas na casa do seu senhor, antes de poder sentar-se ou até mesmo deitar. Um desses trabalhos adicionais era preparar a refeição do seu senhor. Uma última pergunta da parábola. Aspas. Porventura dá graças ao servo porque fez o que lhe foi mandado? O próprio Jesus respondeu: claro que não. Das três perguntas, essa é a que mais me parece e merece atenção e uma análise. Se o conteúdo dessa pergunta não for bem entendido, a verdade principal da parábola não será adequadamente captada pelo leitor. Vamos pensar nisso. Então, por favor, observe a expressão
dá graças. Qual o sentido dessa expressão? Você talvez dirá, agradecer. Na verdade, todas as versões trazem esse sentido. Ele é usado na narrativa da cura dos 10 leprosos em Lucas, e dessa forma Lucas reconhece essa palavra e a usa mais do que nos outros evangelistas. No entanto, nessa parábola, as palavras constantes nos textos são não me echei charim duolo, no latim. Literalmente, essa frase pode ser assim traduzida. Terá ele alguma graça ou favor pelo servo? A palavra charim é o vocábulo que o Novo Testamento comumente tem o significado de graça. No entanto, Lucas, esta palavra, graça, relaciona-se primordialmente com o crédito e o favor. Dizem que o sábio não é aquele que sabe todas as respostas certas, mas aquele que sabe fazer as perguntas certas. Isso se aplica perfeitamente a Jesus, sabedoria de Deus. Jesus ensinou muitas coisas difíceis aos seus discípulos. Além de saber todas as respostas certas, ele também sabia fazer as perguntas certas. Mas como entender a expressão somos servos inúteis? A palavra servos foi traduzida da palavra grega doulos, que significa também escravo. A outra palavra inúteis é uma tradução de acheios, cujo sentido literal não é sem utilidade, mas sim sem necessidade. Aqui Jesus está tratando da iniciativa e não da obediência. Aquela palavra apenas explica tudo. Ele quer dizer que quando você faz apenas ou somente aquilo que foi lhe ordenado, você é um servo inútil. Se você não tem qualquer iniciativa para fazer nada mais do que lhe foi ordenado, você é inútil. Pense em alguém que fica parado esperando receber a ordem para fazer algo e, se não a receber, nada faz. E, além disso, quando recebe a ordem, nada faz além daquilo que lhe foi ordenado, mesmo que ele tenha se deparado no decorrer da sua atividade com algo que necessitava ser realizado. Dizem que, ainda hoje, quando um trabalhador de uma aldeia do Oriente Médio presta algum pequeno serviço a um dono da casa, tem lugar o seguinte diálogo. O dono da casa pergunta ao trabalhador: há alguma necessidade? Devo-te alguma coisa? E o trabalhador responde: não há necessidade, não me deves mais nada. Já fica então a nossa primeira reflexão. O que teria feito Jesus contar esta parábola aos seus discípulos? O que diria o Salvador se estivéssemos inclinados a sentir da nossa parte, que é dura e demais desafiadora para fazermos algo? Talvez ele perguntasse, como fez aos seus apóstolos: quereis vós também vos retirar? Isso está em João. Na parábola, o adjetivo inútil não está aplicado no sentido de imprestável, mas no sentido de falta de merecimento, ou seja, ressaltando a condição de que somos servos, não merecedores de elogios por termos feito nossa obrigação. Nos dias de Jesus, os servos eram propriedade dos mestres e mais semelhantes a escravos do que a empregados. Eram legalmente obrigados a fazer qualquer coisa que o mestre precisasse, como plantar, cuidar das ovelhas ou preparar e servir refeições. Por sua vez, os mestres cuidavam dos servos, como se depreende facilmente do texto citado, ao tempo em que Jesus esteve entre nós. Os operários rurais, fim da sua jornada de trabalho no campo, tinham ainda outros deveres, que eram o de preparar e servir a ceia, e só então é que iam cuidar de si mesmo. Era, sem dúvida, um regime duro, inaceitável nos dias de hoje. Como fazia parte do contrato de emprego, nenhum trabalhador achava, nem poderia achar, que fazia mais do que a obrigação. Nem seus amos tampouco ficavam a dever-lhes qualquer reconhecimento por isso. O dever do servo era atender primeiro às necessidades do mestre. Não se podia imaginar que o mestre autorizasse o servo a comer antes dele. A fidelidade, mesmo nas doutrinas difíceis, é uma qualidade que o Salvador incentivou nos seus discípulos. No entanto, Jesus também queria que eles entendessem que satisfazer ao mestre era mais do que simplesmente uma ética de trabalho. Na parábola dos servos inúteis, o Salvador ensinou a seus discípulos e a nós a respeito da fé e da fidelidade. Ele ensinou que a valentia e a graça eram importantes. Que possamos ser valentes fazendo mais do que seria o esperado. Que possamos reconhecer gratamente que somente a sua graça é suficiente para nos tornar perfeitos nele. Ele ensinou-lhes também que era uma questão de sentimento e de seu relacionamento com o seu Mestre Celestial.
O mestre, com sua capacidade extraordinária de improvisar as mais sábias lições, aproveitando-se da paisagem que o circundava ou dos costumes da época, ao ouvir a rogativa dos apóstolos, aumenta-nos a nossa fé, Senhor. Depois de exaltar os poderes miraculosos dessa preciosa virtude, fá-los compreender, para ser fortalecida, que a fé tem que se apoiar nos atos de benemerência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal, a benefício dos semelhantes. Então, o principal ensino dessa parábola está na frase: quando tiverdes feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavras de Jesus. Esse é o veredito da auto-humilhação dado de coração pelos servos que haviam laboriosamente cumprido completamente o seu dever diário. É óbvio que existem exageros dentro das relações pecaminosas de senhores e escravos em nosso mundo. Porém, o que Jesus quer destacar é a expectativa de que havia nessa relação. O Senhor manda e o escravo obedece. No reino de Deus, o trabalho de um servo e de uma serva também não termina nunca. Ele só está fazendo o seu dever se ele persevera desde a luz da manhã até o pôr do sol, e nem por isso espera ter seu trabalho realizado para ser admirado ou recompensado com pagamento extra e humildes agradecimentos. Não se importa se já ensinamos bastante, se já visitamos bastante, se já julgamos bastante, se já dirigimos bastante. Se recebemos outro trabalho do Senhor, devemos realizá-lo sem reclamar. O nosso tempo permanece totalmente para Ele, e não há dias de folga ou férias durante o seu serviço. Nosso maior objetivo deve ser sempre atender às súplicas de necessidade da casa do Senhor. Nessa parábola, Jesus está ensinando aos seus seguidores o que realmente significa ser um servo. Não estamos fazendo um favor ao executar o que foi ordenado pelo Senhor. Ao contrário, estamos fazendo apenas a nossa obrigação como servos. Não devemos orgulhar-nos de nossa realização ou de nossa obediência, mas devemos nos lembrar sempre que não fizemos nada mais do que o nosso dever. Em outras palavras, o servo tem que possuir humildade. O Senhor espera que os seus servos e suas servas cumpram seu dever desinteressadamente. Na carta dos Hebreus está escrito que, aspas, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Todavia, não trabalhamos para o nosso Senhor simplesmente para recebermos recompensa. Nós lhe servimos porque o amamos. Como conclusão, temos as lições das parábolas. Por exemplo, colocar a fé no lugar certo. Uma fé operante não pode nos levar ao orgulho. Imagine se Jesus prontamente atendesse ao pedido dos seus discípulos. Imagine se os discípulos recebessem mais fé, aquele tipo de fé poderosa que move as montanhas para o mar. Você não imagina por que eles ficariam orgulhosos de si mesmos, não é mesmo? E se essa poderosa fé os habilitasse a realizarem grandes maravilhas, esses milagres não os tornariam vaidosos, orgulhosos dos seus próprios feitos? Pensem nisso. Nossa verdadeira intenção, a intenção do nosso coração, é fundamental no modo em que nos comprometemos com as tarefas que nos foram delegadas como cidadãos do reino de Deus. O ponto principal não está no fazer, mas no como fazer. Que possamos aprender a cada dia com o nosso Mestre, ouvindo suas doces e puras palavras e seguindo diligentemente o seu exemplo. Aspas. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último servo de todos. Isso está em Mateus. Não buscar recompensas. Outra lição que Jesus constantemente ensinou durante seu ministério é que não devemos trabalhar no reino de Deus buscando apenas recompensas. Nossa relação com Deus nunca foi e nunca será de empregador e de empregado. Tal como na parábola, somos servos e, como servos, não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que deveríamos fazer. Se fizemos tudo o que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis. Sabemos que Ele recompensa seus servos, mas essa recompensa não é por merecimento, por mérito pessoal de cada um ou alguma dívida para conosco, mas é unicamente por sua maravilhosa graça.
nessa autopromoção da defesa dos próprios direitos, do cuidar apenas de si mesmo, do vencer pela intimidação, do esforçar-se para obter o primeiro lugar nas várias outras estratégias interesseiras, não podemos esquecer que Deus nos chamou para sermos conformes à imagem do seu Filho, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Depois de nos incluir na sua família, o Senhor Deus se empenha em colocar em nós a mesma qualidade que tornou Jesus diferente de todos os outros. Ele está envolvido em produzir em nós as mesmas qualidades de serviços e de doação que caracterizaram o seu Filho. O servo inútil se diz inútil porque, antes de tudo, ele sabe que ele não é nada diante do seu Senhor e nem merecedor de coisa alguma. E sendo cônscio de sua miserabilidade diante do seu Senhor, ele confessa a sua inutilidade. Diante de Deus, todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, e não devemos achar que somos melhores do que o irmão que está ao nosso lado, e que essa visão distorcida, além de achar que somos melhores do que outros, achamos que temos algum direito em Deus e por nossos serviços Ele nos deverá favores. Se nós concluirmos que temos realizado um bom e útil trabalho e que devemos ser convidados para ir para casa para descansar, o texto que nos repreende. Se sentimos desejo que o Senhor nos dê alguma recompensa presente para o que temos feito, o texto nos envergonha. Por isso, não podemos exigir nada de Deus, que Ele continue sendo essa obra em nós. Ao compreender e aplicar essas lições em nossa vida diária, seremos transformados em servos humildes e obedientes, prontos para fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Que possamos abraçar a oportunidade de servir, reconhecendo que somos privilegiados de servir. A parábola nos ensina quão humilde deve ser a nossa atitude diante de Deus e da nossa própria consciência, no que tange ao cumprimento dos nossos deveres, dos encargos recebidos do Senhor com vistas ao nosso crescimento espiritual. Cabe então a nossa reflexão final. E você, como se enxerga? Como um servo inútil ou útil diante de Deus? Eu espero que eu não seja um servo inútil. A generosidade ou a graça de Deus para conosco não deve ser expressa pela diminuição do peso das responsabilidades que Ele deposita em nós. A quem muito é dado, muito é exigido. Nem a generosidade divina deve ser expressa por um rebaixamento dos padrões relativos ao que precisa ser feito. Em vez disso, quando muito é dado e muito é realizado pelo discípulo, então a generosidade de Deus é assombrosa, creiam nisso. Quando tivermos dado e feito tudo de nós, receberemos um dia o que o Pai por nosso possui. Então, conclui Jesus a parábola. Porventura dá graças ao servo porque fez o que lhe foi mandado? Claro que não. O servo não deveria esperar agradecimento por seus esforços, porque afinal estava simplesmente cumprindo a sua tarefa. Nosso texto de hoje, para a nossa reflexão, é para nos repreender se pensamos que fizemos o suficiente e que suportamos a fadiga e o calor do dia por um longo tempo. Se concluirmos que temos realizado um bom e útil trabalho e que deveremos ser convidados para ir à casa para descansar, o texto nos repreende. Para certificar-se que seus discípulos haviam entendido o ponto dessa parábola, enfatizou o Senhor. Assim também, pois, a vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizeis, somos servos inúteis porque só fizemos somente o que deveríamos fazer. Desde que o mestre suprisse todas as necessidades do servo, os esforços do serviçal eram apenas de realização daquilo que ele deveria ao mestre e que eram o seu dever. E agora eu também vos pergunto, de que forma podemos ser úteis para Deus? Porventura será o homem de algum proveito para Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo, ou o Todo-Poderoso interesse em que esteja justo em algum lucro, em que façais perfeitos os seus caminhos. Se temos dado a Deus a nossa substância, é Ele o nosso devedor? Já parou para pensar nisso? Como podemos sonhar em colocar o Eterno em dívida conosco? Podeis dizer algo de vós mesmos? E eu vos respondo, simplesmente que não. Não podeis dizer que sois nem mesmo como o pó da terra. Espero que a nossa moralidade não tenha caído tão baixo que nos leve a dar créditos a nós mesmos para pagamento das nossas dívidas. Será que já chegamos a um estado de tão baixa moral espiritual que pensamos ter feito um grande negócio quando damos a Deus o que lhe é devido? É Ele que nos fez e não nós que o fizemos. Muito acima de tudo isso, há a triste reflexão de que, infelizmente,
Em tudo o que fizemos, temos sido inúteis por sermos ainda imperfeitos. Uma vez mais, não podemos nos congratular, afinal, mesmo que tenhamos tido sucesso na obra do nosso Senhor. Se tivéssemos feito todo o nosso dever, não poderíamos ter feito coisa alguma se sua graça não nos permitisse fazê-lo. Que não cometamos tal blasfêmia. Portanto, os melhores de nós ainda são servos inúteis. Se tivermos um motivo especial para arrependimento, por causa de algum erro evidente, devemos ser sábios e nos apresentarmos ao Senhor com um espírito humilde e confessar a culpa e então continuar a fazer o trabalho de cada dia com um espírito laborioso e esperançoso. O negócio do servo não é esconder-se num canto do campo e chorar, mas sair para arar. Tenha coragem. Você não está servindo um mestre severo, e embora você se chame muito adequadamente de inútil, tenha bom ânimo, porque um veredito mais suave deve ser pronunciado sobre você antes do tempo. Você não é o seu próprio juiz. Ao compreender e aplicar essas lições em nossa vida diária, seremos transformados em servos humildes e obedientes, prontos para fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Após cada gesto de amor que tenhamos ensejo de praticar, daremos graças a Deus pela oportunidade de servir que nos foi oferecido, dizendo humildemente: somos servos humildes. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Agora, novamente fechando os nossos olhos, vamos fazer as nossas vibrações. Vibremos por todos aqueles que nos ouviram, vibremos pelos asilos, albergues, creches, pelos nossos irmãos que vivem nas ruas desamparados, pelos hospitais, e lá os profissionais da saúde, vibremos pelos diversos segmentos religiosos, bem como todas as casas espíritas e a nossa casa espírita. Vibremos pelos dirigentes das diversas nações para que possam tomar boas e sábias decisões. Pedimos ainda uma vibração para o nosso ser interior e uma outra para onde ela se fizer necessária, e que assim seja. Se você gostou, clique no positivo, faça críticas e sugestões e, se possível, indique o nosso canal aos amigos e toda semana vocês receberão uma nova postagem. Muita paz, muito obrigado, que assim seja.